Minha primeira pergunta a respeito do seu livro, qual foi a motivação que o senhor teve para escrever esse livro? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu fui levado pela maçonaria por você, né, Kleber, meu filho? E você não me contou absolutamente nada a respeito do que aconteceria na minha iniciação. Sempre foi para mim um certo mistério, porque era mistério para todo mundo que não é maçom, né? Mas eu confiei em você porque, sendo meu filho, você não ia me colocar numa situação complicada. Então eu fui realmente para a maçonaria já bem idoso. Eu tinha na época 65 anos, quando eu fui para a maçonaria. Mas isso me motivou, depois que eu comecei a estudar a maçonaria, né, eu senti que abriu-se uma nova janela filosófica para mim, porque eu sempre fui muito atraído por filosofia. E a maçonaria me deu essa oportunidade quando eu comecei a investigar, a pesquisar a respeito da maçonaria, entendeu? Então eu tive a oportunidade de me sentir satisfeito com o que eu estava aprendendo. E o livro nasceu naturalmente. Eu, à medida que estudei maçonaria, eu registrei isso em alguns capítulos, inclusive para a mudança de grau. E tudo isso serviu para mim como parte da minha experiência maçônica, né? Então acabei motivado por você, inclusive por alguns parentes, motivado, fiquei e acabei escrevendo esse livro. Nunca tinha pensado em escrever um livro, isso nasceu naturalmente, né? Mas eu me lembro que você foi um dos que insistiu muito para que eu reunisse os meus trabalhos de pesquisa para juntá-los num livro. E eu acabei o fazendo. Muito bom, isso foi realmente o começo da ideia e o gerador e a força que direcionou o seu tempo, o seu esforço nessa pesquisa tão ampla É que verdade. foi realizada, né? É. Ahn, Falando um pouco mais do livro, quais são os aspectos fundamentais que o livro aborda e cobre? Bom, eu comecei o meu estudo para que naturalmente chegou a determinar a edição desse livro, estudando as religiões herméticas do Oriente, né? Depois de eu ter feito tudo isso, aí eu procurei saber realmente, porque a gente ouve em loja que a maçonaria tem seus princípios, seu início nas religiões antigas. Realmente eu pesquisei isso e encontrei 5 fatores que me levam a acreditar que isso foi influenciado pelas religiões herméticas antigas. Muito bem. Na sequência de ideias que o livro procura desenvolver, qual é o conjunto central que o senhor procura explorar nesse livro em termos de ética e de moral? Eu acabei, ah, eu acabei sendo levado pelo estudo da ética maçônica, porque em cada grau da maçonaria, de todos eles, há uma recomendação do comportamento do homem, do comportamento do maçom, né? E é interessante que esse comportamento do maçom, que é recomendado pela maçonaria, ele também conseguir que aquilo que Jesus Cristo também recomendou na sua vivência aqui na Terra, coincide com o que a maçonaria recomenda. Então eu acredito que realmente a maçonaria foi buscar nas recomendações de Jesus Cristo vamos dizer, um modo de
os maçons se tornarem homens bons, justos e honestos. Interessante mesmo esse ponto de vista. O senhor colocou também no seu livro, além do comentário a respeito de cada grau, a abertura do grau, os versículos e tudo, que constituiu, digamos assim, uma lista de valores maçônicos que poderiam ser extraídos dos 33 graus do rito escocês antigo e aceito, através do seu versículo de abertura em cada grau, né? Mas o senhor também teceu alguns comentários em apêndices sobre outros temas. Quais temas são esses? Então, antes de responder isso, eu quero voltar um pouquinho, porque se o meu livro hoje, nos 33 graus, eu indico lá o comportamento recomendado pela maçonaria para os seus adeptos, né? A reunião dessas recomendações de cada grau forma um código de ética. Perfeitamente, maçônico. Muito interessante a analogia e esse... Agora, com respeito aos apêndices, realmente eu acabei incluindo esses no livro, porque são principalmente temas, às vezes contraditórios, né? Como se diz, temas que surgem muitas ideias contrárias umas das outras, mas são temas que a gente normalmente ouve na maçonaria, mas sem muita explicação. Então, são nove adendos que eu fiz no livro, né, que são indicados como apêndices. Né? Talvez eu não me lembre dos 9 assim imediatamente, mas eu vou lembrar alguns aqui para ver se... são temas, às vezes, muito polêmicos na maçonaria. Jesus e os Essênios, por exemplo, é um livro. A Cabala é outro livro. Né? A Igreja Católica como inimiga da maçonaria. Também Uma opositora, né? Opositora à maçonaria. É também um outro tema que eu abordo nesses... Falo até, em 1992, houve aqui no Brasil a Expo 92. E tudo aquilo que foi dito lá na Expo 92, que não aconteceu depois, ficaram apenas em promessas, eu registro nesse livro também. Muito interessante e bom. Agora, finalizando o nosso encontro aqui dessa manhã, e esse vídeo que está sendo elaborado será colocado no site Salmo 133, onde o senhor é um dos fundadores também desse site e colaborador constante do site. Eu gostaria que o senhor fizesse um breve resumo da sua experiência maçônica, das lojas pela qual o senhor passou ao longo desses últimos 25 anos. Agora o senhor já é um maçom emérito, tendo atingido 25 anos de vida maçônica, e é uma coisa que estimula muito os mais jovens, porque tendo sido iniciado com uma idade já mais madura, com 65 anos de idade, o senhor já atinge 25 anos de ordem, e nesse tempo foi muito ativo, colaborador em diversos aspectos, e teve uma produção literária muito interessante, boa, muitos trabalhos, incluindo esse livro, que é um coroamento da sua vida maçônica. Então gostaria de ter um breve comentário, uma mensagem de estímulo aos mais jovens, àqueles que estão começando a vida maçônica. Então, Cléber, eu acho o seguinte, a minha experiência mostra que realmente poucos maçons são estudiosos da maçonaria, né? Então, muitos deles que chegam a mestre não passam disso. A recomendação que eu faço é estudar, é pesquisar, é entender o que é a maçonaria e crescer nela, que a maçonaria te dá um aspecto filosófico de um estofo moral extraordinário, entendeu? Mas, infelizmente, são poucos aqueles que pesquisam, que estudam
que conhece a maçonaria. Porque conhecer a maçonaria no todo é muito complicado. Mas você pode conhecer a maçonaria num dos seus aspectos. Né? Eu procurei conhecer no aspecto moral da maçonaria. O meu livro desenvolve muito o aspecto moral, né? Ético da maçonaria. Eu, por exemplo, gostei de fazer isso aí. Mas há muitos outros aspectos. Por exemplo, a história da maçonaria. Eu não vou dizer para você que eu conheço profundamente a história da maçonaria, mas eu conheço a história da maçonaria, porque também já estudei isso. Não, vamos dizer, tão profundamente como eu fiz com a moral maçônica. Né? Então, a minha recomendação é para os nossos irmãos que atingem o grau 3, não ficarem no grau 3, procurarem fazer os graus filosóficos, mas estudando, pesquisando, porque só fazer para ganhar um grau, isso aí não leva a nada. É preciso, e tudo na vida da gente, a gente tem que ser bom. Tem que ser o bom, tem que estudar para passar, né? É isso que é importante. Então não é só fazer lá o trabalhinho e fica por isso mesmo. Eu tenho ciência, por exemplo, que o meu livro tem sido muito usado para irmãos que estão querendo mudar de grau. Esse livro aqui serve, por exemplo, de uma fonte de pesquisa boa para quem está querendo mudar de grau. Porque aqui tem a explicação de todos eles. Então é isso que eu recomendo para os jovens que entram na maçonaria e para aqueles irmãos que já estão no grau 3, que é de mestre maçom. É procurar estudar a maçonaria e fazer os graus até o grau 33. Então, o meu querido pai, também irmão, maçom, é o Francisco Melo Siqueira, eu agradeço muito a sua cordial entrevista aqui para que a gente possa divulgar esse seu precioso livro no nosso site Salmo 133, fazendo com que chegue na mão de muitos maçons espalhados aqui pelo Brasil, afora e também por outras regiões do mundo, que possam ter pessoas que leiam em português e se interessem pelo tema maçônico. Então, a sua mensagem final para esse dia de hoje, eu deixo a palavra consigo novamente. Então, primeiramente eu agradeço a você por estarmos discutindo exatamente esse tema aí do meu livro. Né? Espero que alguns estudiosos aí possam ler o meu livro, quanto mais melhor. Né? Eu tenho a esperança de que ele pode ser um livro de boa consulta para aqueles que querem crescer dentro da maçonaria. E essa é a minha mensagem. Estudem e cheguem no grau 33, conhecendo bem o tema que vocês preferem estudar. E como eu disse inicialmente aí, não dá para a gente aprender tudo exaustivamente da maçonaria, mas dá para a gente aprender muita coisa bem detalhadamente. E é isso que eu desejo para os nossos irmãos maçônicos. Então, meu pai, fica com o meu fraternal abraço. Muito obrigado por essa entrevista. Então, eu também agradeço não só o seu abraço, mas vou estender o meu tríplice e fraternal abraço a cada um e a todos aqueles que passem os seus olhos no meu livro, que é Jesus e a Moral Maçônica.